Boa tarde, pessoal. Mais uma live aí pra gente falar de negócios, de business, de dicas aí para negociação de vocês, né, com seus clientes. E mais uma vez vamos ter uma convidada. Hoje o tema, eu quero falar um pouco do gatilho mental de escassez, um pouco de como a gente vai conseguindo construir a nossa própria autoridade com o tempo. Então eu acho que é muito importante, principalmente para quem ainda não está há muitos anos no mercado específico, né, nesse nicho, no caso hoje de casamento. Então vai ser muito importante, tá? A Lu já tá aqui a postos, né, Lu? Só me solicitar aqui o convite, que eu já dou o ok. Bem, essa semana a gente tá trazendo outros convidados, né? A gente tá nessa sequência de lives aí super produtiva, tá com muito conteúdo bacana. Todos eles são alunos do Método Trust, né? Desde a semana passada já estamos fazendo só com os alunos. E assim a gente consegue falar um pouco mais, né, das ferramentas que a gente traz no Método Trust, seja para negociação, seja para conseguir retomar um cliente que ficou ali no meio do caminho, que nem você sabe que pé que tá, se ele já fechou com alguém, se ele ainda tá com o seu segmento em aberto. Isso tudo é muito importante porque a gente tem uma jornada de compra muito pré-estabelecida. Se a gente parar para pensar, nesse sentido, a gente tem até um privilégio em relação ao varejo, né? Porque quando a gente atende um cliente, que ele tem um evento para executar, a gente sabe exatamente a jornada de compra dele, né? A gente sabe que de agora até o dia da realização do evento, ele vai contratar alguém desse segmento que você atua. Então é muito fácil você ter um posicionamento para poder ir contornando esse cliente, ir fazendo a rota, né, traçando esse caminho aí da negociação. Diferente do varejo, por exemplo, que quando anuncia, que quando faz algum tipo de divulgação, seja em mídia espontânea ou mídia paga, ele anuncia para pessoas que ele não sabe se elas estão consumindo ou não, né? Então isso faz com que o esforço da marca, o esforço da empresa seja muito grande para conseguir ou não atingir aquele cliente, né? Ou ele acaba atingindo clientes que nem são potenciais de compra, enfim. Então, tudo isso é preciso a gente levar em consideração, tá? E aí, Lu? Beleza? Joia, e você? Tranquilo também. Então tá bom. Deixa eu baixar um pouquinho. Tá bom? Ok, Tá ok. tá bom agora. Lu, obrigada por mais uma live. A gente já fez uma live antes, né? E aí hoje Sim, aham. eu trouxe um tema que eu acho muito pertinente, que é essa questão do produto único, né? Do produto inédito, que não havia aparecido antes e dificilmente talvez você vai conseguir fazer igual. Então, trabalhar com algo inédito é sim uma possibilidade de utilização de um gatilho mental importantíssimo, né? Que é o da exclusividade, da novidade. E às vezes a gente não sabe aproveitá-lo da forma adequada. Então, como a gente já está aí nesse relacionamento, né, com o método Trust, eu já tenho acompanhado o seu trabalho, a Aham. gente consegue realmente perceber ao longo do tempo onde é mais interessante de utilizar certos gatilhos. Tem alguns segmentos que é bem fácil, tem alguns segmentos que é mais difícil. Então a gente vai falar um pouquinho do seu, Sim. né, que você é modelista, Hum, já tem uma história aí, né, dentro dessa linha hum. de moda. Acabou por algum É. motivo caindo nesse mercado, então eu quero começar com esse ponto, né? Eu gosto de usar a expressão como que você caiu nesse mercado, porque dificilmente você, desde o início, pensou, eu vou fazer vestidos para noivas. Em algum momento, É, na, você teve essa guinada, essa ideia. Eu quero que você conte um pouco a sua experiência, como modelista mesmo, como é que veio tudo isso? na verdade, noiva era uma coisa que eu não queria fazer. Foi assim, como eu entrei no mercado de moda, eu tinha uns 15, 16 anos. Minha mãe sempre trabalhou com sob medida, né? Sempre foi costureira e tinha um ateliê com minha tia e tal. E eu cresci nesse meio, né? E aí eu descobri a modelagem e fiz um curso ali quando eu tinha uns 16 anos e comecei a trabalhar já com modelagem na indústria.
E eu fui aprendendo lá mesmo, chão de fábrica, e trabalhei por 25 anos com modelagem, estilo e produção. E aí, com a invasão da China no mercado, na terceirização de tudo, inclusive na moda, né? E aí eles começaram a terceirizar porque ficava mais barato fazer na China e mandar pronto a peça. Sim. E aí foram demitindo um monte de gente assim para terceirizar. Isso diminuiu muito de uns anos para cá, mas nessa saída minha, eu comecei a trabalhar como autônoma, né, mesmo com a modelagem, mas eu senti necessidade e vontade também de trabalhar com uma roupa sob medida, que até então eu não fazia. Porque a roupa sob medida, ela te dá um desafio todos os dias, né? O Sim. desafio é diário. E a indústria, não. A indústria ela tem um volume muito Sim. grande. Mas ela não te dá a oportunidade de trabalhar muito numa coisa só, numa peça só, e desenvolver aquilo como um trabalho mesmo, Sim. né? É muito emprego, né? Não é um trabalho assim que você gosta, você vai lá e Tem faz muita, automaticamente, tem né? muito essa questão autoral também, né? Porque vocês que modelam Sim, têm muita parte artística mesmo. Então, fazer sempre igual, sempre o mesmo, é um pouco desanimador, né? E eu com entendo certeza. perfeitamente isso, porque eu, por exemplo, eu tenho uma marca, né, de produção industrial. Então, assim, eu adoro pegar aquele modelo e fazer 300 iguais a ele. Se eu puder depois soltar um lote de novo, só com algumas modificações, ou seja, no meu entendimento, na minha visão, esse modelo deu certo porque eu consegui escalar, né? Mas, de Sei. fato, eu não sou da área de moda, né? Eu tenho uma visão muito focada em gestão. Então, para mim, o meu olhar Uhum. eu faço uma modelagem e replico ele 300 vezes. Ótimo, eu diluí tanto isso que é quase insignificante a parte de criação mesmo desse molde, desse piloto, né? E quando eu faço uma Uhum. peça e que eu gero um lote pequeno de teste, por exemplo, de 20 peças e depois eu não fabrico, eu fico muito frustrada. Porque eu acabei tendo um produto exclusivo, mas sem querer, entendeu? Então é muito legal essa Sei, aham, questão, e que são coisas muito distintas, né? Quando você começa a pensar em aham. produção em escala, e eu falo isso porque hoje eu acabei aprendendo, nesses 10 anos aí que eu tô com Maria Pia, você pensa muito em simplificar o modelo, né? Então, e não ter Uhum. riqueza de detalhes muito grande, porque senão você encontra aqueles materiais agora, mas depois você vai rodar de novo, você já não encontra mais daquele jeito. É, Para a indústria é muito exatamente. ruim, então você tem muito detalhe. Então, geralmente, os modelos vão ficando mais sóbrios, com menos riqueza de detalhes. Já você, na outra ponta, que é o sob medida, pelo contrário, né? Eu acho que você deve enlouquecer quando você tem uma renda diferente, um produto que você não viu É, no mercado. É, e eu tô querendo dar uma avançada, assim, que é trabalhar mais com o artesanal no sentido de Sim. explorar mais acabamentos e mais trabalhos manuais, não só aplicação, bordado, mas assim, um conjunto de técnicas que existem e algumas até muito antigas que Sim, não usa mais. Então, assim, sim, são técnicas de costura que você consegue trabalhar uma parte do vestido, por exemplo, com costura e ficar um trabalho lindo, assim. Então, isso, às vezes, assim, nem sempre a gente precisa ter bordado ou o clássico, né, que é o bordado e a sim. aplicação. Mas, assim, algumas técnicas de costura mesmo que Uhum. trazem uma riqueza muito grande ali na, na peça e que deixa a peça única, né? Com Então, certeza. eu tô querendo implementar isso agora nesse próximo ano, principalmente, porque para ter isso eu Eu acho preciso que de. você. A gente até conversou, porque como eu tive a oportunidade de te mentorar algumas vezes, eu acho até que você deveria abusar, isso deveria ser o seu slogan, assim, peças únicas, porque é impossível você ter uma mercadoria igual a outra, um vestido igual a outro. Nem É, mercadoria, gente, é uma obra de arte. Quem não conhece ainda, entra aí no Instagram da Luciana da Bunchur, que é esse que a gente está conversando agora, para vocês entenderem o que eu tô falando. Porque, assim, ela tem. Quando eu conheci a Luciana, eu conheci porque através do certificado do método Trust, ela do, se tornou uma aluna e eu uhum, fui mentorá-la. E eu confesso, exatamente. nas primeiras vezes que eu mentorei,
Quando ela me falou o valor que ela cobra do vestido, eu fiquei muito desconfiada. Foi, eu fiquei muito desconfiada na primeira vez. Eu falei, gente, deixa eu dar uma olhada realmente, porque a gente fez a validação toda. Mas eu fiquei achando que seria uma coisa muito simplista. E, gente, e ela não tem noção do valor que ela tem no produto. São peças únicas, sabe? Ela é muito forte no off-white, ela é muito forte na construção de vestidos fluidos, que está muito em alta. Na mistura de rendas. Mistura de rendas, nada dela tem 2, 3 tecidos só, é uma riqueza de detalhes. Então, assim, é muito interessante você ver realmente, porque quando eu comecei, e aí quando eu comecei na primeira mentoria, eu falei, Luciana, mas eu acho que deve ter noivas que desconfiam, né? Que te ligam, você passa o valor, ela deve ficar desconfiada, não é possível. E ela me falou, Maíse, mas eu quero trazer algo sofisticado, né? Uma moda bem feita, né? Uma modelagem perfeita, acessível. A noiva não precisa me pagar muito mais caro por isso. Então, assim, também tem muito a ver com o que ela acredita como potencial de consumo. A forma de consumir está mudando muito, né, Lu? Assim, as pessoas estão visando muita coisa que a gente consumia, às vezes, consumismo mesmo, e acumulando coisas que a gente compra e não usa. E tudo isso sobrecarrega o nosso bolso, o ecossistema. E a gente não está falando aqui mais de, vamos levantar uma bandeira só para ser legal, parecer que a nossa empresa é sustentável e tal. Não, a gente está falando agora de uma mudança forte no comportamento do consumidor mesmo, e ele está, sim, muito preocupado. Porque há 5 anos atrás, muitas das coisas que a gente falava sobre evento e sobre o mercado de maneira geral, quando a gente vinha trazer a questão do ecológico, do sustentável, ele via muito como merchan, porque as grandes empresas estavam usando isso como slogan, e a gente sabia que, de fato, aquilo não era um propósito tão forte, né? Agora, não, o consumidor, a geração nova, ela está muito preocupada com isso, sim. Então, é muito interessante a gente ficar atento a isso, né? E não ter essa crença de que do jeito que tá, vai ficar. Então, muitas coisas vão ser revisadas aí nos próximos anos, nas próximas gerações, né? Então, assim, se a sua empresa atua no mercado de evento e, de certa maneira, ela evidencia uma forma de consumo exagerado, que poderia ter alguma prática um pouco mais sustentável, se você já viu alguma coisa, comece a repensar o seu modelo de negócio para poder introduzir isso de alguma maneira. Então, assim, a gente vê hoje, vou dar o exemplo de flores, né, que são utilizadas nos eventos, assim. Você, literalmente, pega flores lindas, né, corta essas flores e utiliza em arranjos, né, e depois eles vão, depois de 24 horas no máximo, vão ser descartados, assim. Então, apesar de que é algo orgânico, que não vai agredir a natureza, né? Porque aí aquilo ali vira adubação, dependendo da forma como você descartar, inclusive, pode facilitar muito. Mas a gente vê que existe uma tendência hoje, por exemplo, de até reaproveitar essas flores no dia seguinte, presentear. Eu já vi várias ações de assessores fazendo isso, fora daqui, aqui em Belo Horizonte, que ele presenteia no asilo para uma senhora no domingo, sabe? Então, você tem uma reutilização daquilo ali. A própria utilização de plantas, né, que são em vaso e não são soltas, não são cortadas, tá vindo muito forte, né? E aí a gente começa a É verdade. Tecido também. Eu não sei se você já fez algum vestido com tecido com fibra mais orgânica, né? Eu acho mais difícil modelar. Eles são mais difíceis, assim, exatamente. As fibras, mais fibras naturais, elas não têm não, assim, o caimento esperado para um vestido longo de noiva ou de festa. Sim. Então, assim, geralmente são tecidos mais armados, que amassam mais. Então, assim, é possível trabalhar, assim, com as fibras naturais. Ou então até mesmo a seda. A seda, ela tem um caimento bom, só que o preço dela, o custo dela é um absurdo, entendeu? Então, assim, sem contar em todo o processo que se faz a seda, que se tem, quanta água gasta para fazer seda. Eu não sabia o processo da fabricação da seda, e há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu estava assistindo Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Aí apareceu, foi um episódio especial mostrando como que é feita a seda mesmo. Tem uma região no sul de São Paulo, que já teve uma produção muito grande, eles chegaram a ter 4 indústrias, e hoje só tem uma só. Que são descendentes japoneses, e aí eles misturam lá
o bicho da seda japonês, o macho é japonês e a fêmea é chinesa, e dá melhor. Eu sei que a nossa seda, ela é totalmente exportada para a França, a gente não consome a nossa seda produzida no Brasil, né? Porque ela é de altíssimo nível. E aí eu fui ver a loucura que é. A questão da água, realmente, a utilização da água, né? O tanto que eles consomem de água. E a cadeia é muito grande, gera muita renda, né? Porque a cadeia é muito grande, desde cultivar o bichinho até a parte de produção e a parte de fabricação mesmo. Mas, assim, é muito interessante. Fora o trabalho escravo, que a seda que vem da Índia ou da Malásia é um trabalho escravo, assim, eles são muito mal pagos e o desastre ambiental também é muito grande, entendeu? Então, assim, Pois é. às vezes a gente assim, o custo da seda é alto porque assim, fica parecendo que equiparando a qualidade pelo preço, né? Então, quando você compara isso, a seda é muito delicada. Então, assim, às vezes ela rasga muito fácil. Sim. Então, tem todo um custo aí envolvido extra com cuidado, e não é só o preço dela que é alto. Ela tem um preço alto e tem um custo, uma manutenção elevada também, exatamente, entendeu? Porque às vezes a gente acha que o produto, por ser caro, vai ser mais duradouro, e não necessariamente, porque ele é extremamente frágil, né? E é muito... Em alguns casos não é bem assim. Exatamente. E aí é muito interessante a gente falar dessa questão da exclusividade, do único, né? Porque realmente as noivas querem algo único, né? Então, assim, por mais que ela ache o vestido que a amiga casou maravilhoso, ela jamais vai falar, eu quero um igual. Ela pode ir até atrás dessa modeliça, atrás e querer reviver, revisitar, né? Não sei como que a gente pode falar, mas assim, ela vai querer alguma modificação. A última coisa que ela quer é igual. E a gente trabalha com o mercado muito assim, né? Um mercado realmente que a noiva, como é um dos personagens principais, ela quer muito algo inédito, algo que ninguém espera, algo que poderia Hoje elas estão buscando bastante a exclusividade, está caminhando assim, que eu acho que daqui 2, 3 anos, essa ideia do aluguel do vestido que ele é alugado e para 5, 6 noivas, ela já vai caindo por terra, porque o aluguel, ele é um retorno assim, nem sempre quando a noiva vai para uma loja de aluguel de vestidos, ela tem alguma exclusividade, né? Às vezes ela faz um contrato de exclusividade, mas ele fica muito mais elevado, né? E o fato de até o seu casamento ainda ter outras noivas que vão casar com aquele vestido, então assim, é uma coisa, às vezes é um tiro no pé. Porque pode ser que quando você vai usar o seu vestido lá na frente, ele não esteja assim tão bonito quanto você viu ele agora, na hora que você foi fazer É importante essa pergunta, né? Saber do seu fornecedor se ele reserva o seu vestido até. A gente tem fornecedor, por exemplo, que a noiva pode inclusive levar o vestido para casa. Mesmo Sim, isso aí já é um contrato de exclusividade, né? E aí, agora a questão do aluguel é interessante, que a gente volta naquele outro ponto, né? Ao mesmo tempo que é exclusivo, que é uma coisa diferente, também tem a questão de mais de uma pessoa poder usar o vestido, e com isso é um pouco mais sustentável. Então, assim, mas eu acredito que, de fato, as noivas hoje, elas se preocupam mais com o resultado do que, de fato, com esse pensamento mesmo. Eu percebo que existe uma mudança de cultura das gerações novas, só que ainda assim elas estão mais ligadas ao resultado final do que a forma como elas estão consumindo. Mas já existe uma mudança clara, né? Sim, é por isso que eu acho que é mais um motivo do que eu acho que menos é sempre mais, sabe, mais? Porque, assim, às vezes, sua cerimônia, ela não comporta um vestido que... Não é que não comporta, mas, assim, é que não é necessário você ter um vestido que mostra muita pompa, né? Você quer mesmo algo mais simples, sabe? Então, assim, às vezes, tanto material usado naquele vestido para fazer com muita pompa não é necessário, porque você pode ficar linda com um vestido
simples. Sim, Então, assim, muitas vezes a pompa desnecessária entra nessa coisa da sustentabilidade, sabe? sim, sim. Então, um vestido que poderia gastar muito menos materiais para poder fazer e ser descartado, depois não descartado de forma a jogar no lixo, mas sim de ninguém mais usar o vestido, ou seja, não precisaria de tanto, né? Sim, Não sim, precisaria de sim, tanta, entendi. tanta Sim, coisa. É. faz todo sentido. É algo mais simplista mesmo e com menos investimento na matéria-prima em si e tal. Então é muito legal a gente começar a questionar os movimentos mesmo que vão acontecer, né? Dentro desse novo olhar. Eu acho que a pandemia também trouxe um novo olhar, né? Eu tenho uma conhecida que casou na sexta-feira passada e ela já tinha casado, mais ou menos ela casou no ano que eu casei. Então ela deve ter ficado com 4 anos casada, separou e depois ela casou agora novamente. E aí, da primeira vez, ela fez um casamento super tradicional, né? Numa casa Hum, importante de eventos aqui em BH e tudo. E agora ela quis fazer um outro formato. E não foi uma escolha simplesmente por não gastar, sabe? Foi, inclusive, o sei. próprio relacionamento novo dela que trouxe esse olhar mais simples para ela, entendeu? Então, assim, ela quis casar em Capitólio, que é a região do noivo dela. Ela quis trazer uma experiência para todo mundo, porque a família dela não conhecia a família dele. E aí eles ficaram 4 dias em festa, no resort que tem lá. Uhum. E aí ela trouxe muito mais à tona isso. Então, assim, os eventos também, eles vão ter cada vez mais uma coisa mais autoral. E aí é tão interessante que ela abordou uma assessora, eu não tenho certeza se foi a assessora que fez o casamento dela. Mas aí ela foi comentar, mas agora eu que vou fazer decoração. E a assessora ficou assim, chocada. Como assim? Você que vai fazer a decoração do seu casamento e tal. E eu sei que o nosso mercado tem um receio muito grande para aquilo que é autoral, faça você mesmo, etc. Mas quem tem o perfil de consumir isso não é o perfil que contrataria um profissional para fazer. Eu, por exemplo, eu adoro artesanato, mas se eu tiver a obrigação de fazer até uma determinada data, o meu prazer já foi embora com aquilo. Então eu prefiro pagar alguém para fazer. Aham, Eu gosto de fazer assim, o dia que eu tô aham. afim, igual cozinhar, adoro cozinhar, o dia que eu estou afim. Ah, mas vamos marcar um Mas se domingo? virar obrigação, já não, 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 não todo dia interessa jamais. mais. E hoje é terça. Se alguém falar comigo assim, Maíse, vamos marcar domingo na sua casa para você fazer alguma coisa gostosa? Eu falar, eu não sei como é que eu vou acordar. Eu não marco. Eu faço pra mim, pro meu marido, o dia que eu tô afim. O dia que eu não tô, eu peço iFood, entendeu? Eu não gosto da Aham, obrigatoriedade. Então, assim, é perfil. Eu não tenho perfil de fazer umas coisas autorais, no sentido de pegar, eu fazer minha decoração, eu fazer lembrancinha dos padrinhos. Eu não tenho perfil pra isso. Pra você ter uma ideia, quando eu uhum. casei, nem o hobby meu de noiva eu fiz. As lingeries eu peguei o que já tinha na cor branca e pronto. Eu sou prática, entendeu? Eu não, é o perfil, é perfil. Então, assim, a gente não pode ficar com receio de trazer informações nesse sentido, mas é importante a gente ficar atento. Porque muitas das vezes o fornecedor fala assim, ah, ela fez essa escolha porque ela não quer gastar. Agora o cliente não quer gastar. Agora o cliente acha que o que a gente está fazendo, qualquer um faz. E não é isso. Ela não acha que a decoração que ela vai fazer é igual à decoração paga. Mas ela acha importante ela pôr a mão na massa pelo que aquilo ali representa para ela, entendeu? Então, cada vez Exatamente. as Aham. gerações estão trazendo isso, elas querem experiência, elas querem. Eu, por exemplo, estressada do jeito que sou, se eu fosse fazer uma coisa dessa, eu ia estressar todo mundo. Não ia ter casamento mais, entendeu? Mas ela, por exemplo, ela tem uma vibe, sabe, meio hippie, meio de sentir a coisa, que tem tudo a ver com ela. Então, assim, a gente tem que entender, Aham. inclusive, para que público que a gente está falando, sabe? É esse público, por exemplo, a gente conversou sobre isso. Lu, qual que é seu público, né? Quando eu falei assim, mas a pessoa não vai assustar, porque eu achei realmente investimento um valor muito justo que você cobra, né? Você falou, mas quem Uhum. me procura de alguma indicação, de alguma forma. Então, quando a pessoa já chega, ela não fica insegura. Ela já viu, É, né, alguns modelos que você, apesar de você construir basicamente tudo do zero, você tem algum acervo aí até para a pessoa experimentar, ela se vê de alguma forma, né? Então, assim, que é legal também, porque não é todo mundo, eu brinco com meu marido, não é todo mundo que tem visão 3D. Eu tenho muita facilidade de chegar num uhum. lote e ver uma casa pronta. O meu marido, ele olha para aquele lote e ele fala assim, mas não vai caber o que você está querendo aqui.
Ele não tem a noção, entendeu? Então, a noiva, às vezes, ela não tem a noção de como é que vai ficar no vestido. Então, ela precisa experimentar alguma coisa, até para ela sentir um pouco mais de confiança no decote, no como... Você tem um acervo aí para justamente fazer, ter essa noção, né? Outra coisa. Eu tenho um pequeno mostruário aqui que pode experimentar e aí ver como vai ficar a silhueta daquele vestido, e aí também já conhece o acabamento, como que o vestido provavelmente vai ficar, né? A questão de costura e tudo, acabamento, os tecidos também dá para conhecer com esse mostruário, então já fica um meio caminho andado. Eu trabalho de uma forma tão assertiva na modelagem, né? Porque eu tenho uma bagagem muito grande. E então, assim, a minha primeira prova, desde a primeira prova, ela já está no tecido. Então, assim, já está no tecido certo. Então, geralmente, minhas noivas, elas vestem na primeira vez o vestido e já consegue visualizar muito do vestido, porque ela já consegue visualizar o volume, ela já consegue visualizar a modelagem toda, modéstia à parte é bem assertiva, e aí, assim, já tem pouquíssimos ajustes a partir da primeira prova. Então, isso já vai nascendo o vestido, ela já consegue visualizar desde a primeira prova o real do vestido, assim, é só mesmo detalhes e bordados para o final. Para uma pessoa com essa pegada do autoral, né, de construir a história mesmo, saber cada detalhe e tal, tem muito a ver, né, Lu? Porque ela vai vendo o vestido ser construído no corpo dela entre uma prova e outra. Quantas provas você faz até a entrega final? Geralmente 3 ou 4. Tá. Não, depende. Assim, muito difícil ter 5 provas. Sim, entendi. E geralmente você fecha com quanto tempo de antecedência? Hoje eu estou trabalhando com o mínimo de 8 meses para a noiva, sabe? Porque devido a... Eram 4. Eu comecei com 3 meses de antecedência e eu já conseguia fazer. Agora, devido né, vai aumentando o volume e aí você tem que ir se planejando e vendo, assim, liberando a agenda para mais atendimentos, né? Porque senão... Porque é o gatilho da escassez, né, Lu? Que a gente fala muito no método e como a gente já sabe que ele existe, os gatilhos mentais não foram criados por mim, quem dera, então aí há muitos anos. A grande questão que o método ajuda é que horas que você vai utilizar, né? Então, por exemplo, para uma noiva, que eu já tô sabendo que até junho você não pega mais vestido nenhum, né? Não dá tempo mais. Porque... tô fechando as últimas vagas de junho agora. Então, se uma noiva vai fazer um orçamento para você, ela é de setembro, e aí ela pode achar que ela tá tranquila, afinal faltam 11 meses, né, pro casamento. E em algum momento ali, você introduz na conversa com ela, né? Se ela perguntar mesmo, pode ser inclusive na mensagem inicial ou na mensagem de sondagem, que é a segunda mensagem que vocês mandam, se você consegue introduzir isso para ela, por exemplo, me informe a data do seu casamento para eu ver se tem ainda disponível o seu mês. Aí, é minha primeira pergunta. Mas aí, entre parênteses, até junho eu não consigo atender mais. Por quê? Ali você já mostrou para ela, né? Independente se ela for junho ou não, se ela for depois, ela fala, opa, junho já tá mais colado em setembro, deixa eu ficar atenta. Entendeu? Porque você precisa da data. Eu sei que você precisa da data, mas a cliente não sabe que ela tá correndo risco. E cada dia que passa, ela pode não ter a vaga com você. E quando você gera esse gatilho mental, né? Você aplica esse gatilho mental nessa mensagem de sondagem, ela percebe ali ela tem ali a sensação de urgência realmente. Então é muito interessante a gente saber a hora de utilizar. E a gente às vezes utiliza o gatilho de mental de escassez só pensando assim: você tem que fechar o contrato até tal data, senão eu não te dou desconto mais. Esse é o pior jeito de usar o gatilho mental de escassez. Se você começa a pressionar o seu cliente, se não existe um sentido de você pressionar. Uma coisa é você participar de um evento, e aí você tem um contrato com esse evento, e aí você só vai fazer desconto naquele evento. Ok, aí realmente é interessante usar na escassez. Agora, aquele gatilho mental de escassez, que você determina uma data aleatória, tipo, 15 dias eu faço esse preço. Se você não fechar até essa data, eu aumento o seu valor. Não faz o menor sentido para o cliente final. Agora, o seu gatilho mental de escassez faz muito sentido, porque você só pega 5 noivas dentro do mesmo mês. Você não pega uma sexta.
trabalhar com a noiva é muito estressante, né? A gente sabe. Então você não quer É. correr risco Uhum. de ter um atraso. Então esse é o tempo máximo que você precisa. E que também não é, caso acontecesse, eu não tenho nenhuma noiva para o mês que vem. Então você consegue colocar 5 noivas lá dentro. Não é isso. Eu também preciso de prazo, não é só simplesmente colocar 5 noivas no mesmo mês de última hora, né? Exato. Prazo para fazer todo Exato. Até porque eu faço também vestido para madrinha, eu faço para daminha, para convidada, formanda. Então, assim, eu preciso encaixar todo mundo naquele mês ali para entregar. Mas eu também não faço vestido num mês só. Então, ele é todo um processo. A gente tem prova de 30 em 30 dias, e aí vai seguindo o processo, o nascimento do vestido. Então, se eu ficar com um vestido só por vez, 3, 4 dias eu faço um vestido. Mas de noiva. Mas a ideia não é fazer ele de uma vez, até porque o corpo pode ter alterações nesse tempo todo e não adianta fazer tudo de uma vez, né? Exatamente. E eu acho, outra coisa que eu acho muito interessante para o vestido é que, apesar de ser uma coisa de vestir, ou seja, mais visual, como que as pessoas têm necessidade de pegar no tecido, né, de sentir o caimento do corpo. E aí é outra coisa legal que vocês também têm acesso aí no método Trust, que são os sistemas representacionais, né? Entender como que o cliente se comporta ao fazer uma escolha. Então, muitas das vezes, por exemplo, você trabalha com branco. Muitas vezes a pessoa quer pegar no tecido, né? E é muito complicado, porque assim, ela quer sentir a textura, ela quer ter aquele caimento. E às vezes eu percebo que pelo excesso de zelo e tudo, é necessário também não deixar todo mundo ficar encostando no vestido. Mas, às vezes você tá ali interrompendo, o cliente se sente até desconfortável por ele não estar fazendo isso, né? Então, assim, eu vejo isso porque como eu trabalho com uma empresa, né, que tem pijama, e pijama é uma coisa que você fica ali 8, 9 horas por dia com ele, as pessoas amassam o pijama. Foi interessante, elas não só tocam no pijama, elas fazem assim no rosto, sabe? É tão interessante de para ver o toque, né? O toque é muito importante para algumas pessoas que são o quê? Sinestésicas, né? Elas têm necessidade desse toque. É todo mundo fazer isso? Não. Se você falar com o visual, olha, sente esse tecido, encosta no seu rosto, ele vai achar totalmente desnecessário. Geralmente o visual tá com pressa, ele é uma pessoa muito agitada, então ele geralmente precisa de ter um atendimento mais acelerado, né? Agora, ele precisa ver a peça. Às vezes, vendo o seu Instagram, uma peça parecida, como que ficaria, ele já consegue ter uma dimensão e ele ver no corpo dele, no corpo dela, né, sendo construído o vestido, pro visual é uma coisa louca, assim, né, é uma experiência e tanto. Então, por exemplo, construir o vestido no corpo da sua cliente, ela já, só essa experiência que você está provocando, ela já ajuda muito um visual e um sinestésico ao mesmo tempo. Então, quando a gente vai dando as dicas do método Trust, a gente não fala para você ter um jeito para você falar se o cliente for sinestésico, outro jeito para você falar visual. Por quê? Porque você não sabe identificar isso de cara. Às vezes, numa mensagem do WhatsApp, você não vai saber. Mas o que você tem que trazer para o seu atendimento? Você tem que mesclar todas as informações que você tem e trazer para ele, porque aí você vai identificar na hora da experiência o que faz mais sentido, né? Então, por exemplo, o auditivo, às vezes, é muito difícil a gente conseguir mostrar para o auditivo algo extremamente visual, que é uma venda de um produto que ele vai usar, por exemplo, como vestido, né? Então você tem que saber. Então, às vezes, não é mostrar algo para o auditivo, não é você colocar um som ambiente e tal. Às vezes é o seu tom de voz conduzindo a negociação. Às vezes não é falar muito, às vezes é falar mais pausado, ter uma voz mais aveludada. Então, isso vai fazer muito mais sentido para ele do que, de fato, se ela vestiu o vestido ou não, se ela tocou no tecido, se ela viu o vestido no modelo. Então, é muito interessante você ter um pouco de todas essas experiências dentro do seu atendimento, porque ali, em algum momento, você vai perceber o que colou melhor, o que fez mais sentido para ele, e aí sim você consegue conduzir. Mas no início, você tem que trazer um pouquinho de cada, né? Para poder trazer essa experiência com ele. Então, eu acho que a gente trabalhando com cliente que tem um nível de exigência alto, que é o caso das noivas, que tem um nível de
de sonho, né? Elas construíram o sonho durante muito tempo. Às vezes, desde menina, elas já pensam. Teve uma live que eu fiz com, acho que foi o Ricardo, né? Que contou esse caso, de uma noiva que, quando ela era criança, menina, ela sonhou com o vestido dela, ela desenhou no papel. E lá na frente ela utilizou esse vestido, esse desenho para construir o vestido dela como estilista. Imagina a riqueza que tem uma coisa dessa, sabe? Então, assim, Pois é. é realmente o sonho de menina e tal, né? Porque assim, eu, por exemplo, quando eu me via como noiva, eu me via aqueles vestidos meio bolo, sabe? Aquela coisa meio princesa, assim, quando eu era pequena, óbvio, né? Eu achava que esse tipo de vestido era legal. Já nos meus 15 anos eu já não quis isso, eu já quis uma coisa mais enxuta. E aí você vai evoluindo o seu desejo, o seu sonho também. Mas, resumindo, é muita expectativa. Porque o tempo inteiro você fica, aquele é o vestido, né? Aquele é o vestido que eu vou utilizar. Então, realmente, tem uma expectativa muito grande. E eu fico com dó de vocês, que estão muito próximas, assim, porque a gente sabe que às vezes as noivas dão uma pirada, né? Sim, é muito interessante você falar isso aí, porque meu público, minhas noivas, já tive muitos relatos de noivas que falam comigo assim, olha, o contrário de ser dito, eu nunca sonhei em casar, eu nunca sonhei em vestir de noiva, eu nunca pensei em ter me vestir de princesa, assim, porque tem muitas que têm esse sonho de se vestir de princesa, né? Como se fosse uma pessoa, uma figura da realeza, né? Tipo, é meu dia de princesa. Sim. Mas o meu público, ele é um pouquinho diferente dessa linha, sabe? São geralmente umas noivas... Eu fiquei surpresa também, eu te confesso que eu me surpreendo até hoje com isso. Porque são algumas noivas que são muito práticas, sim, sabe? Então, assim, umas falam assim, eu não tô com paciência de ficar indo vestindo, trocando vestido toda hora, não, quero fazer esse aqui e pronto. Sim. E a outra já fala assim, não, para mim é muito difícil achar uma peça que fique boa no meu corpo, a saia fique bom com a parte de cima, então eu quero montar o vestido do jeito que eu imaginei, e do jeito que eu tô acostumado, que eu sei que vai ficar bom em mim, e é esse aqui mesmo. Então, assim, a gente fala assim, é um dia muito importante para elas, né? Sem dúvida, né? Mas eu tenho uma atração não, eu atraio, não sei se é meu estilo de vestido e tal, que eu atraio muito essas noivas que não são muito tradicionais, sabe? Eu acho que elas estão em busca de praticidade. É uma e algo de diferente também, né? Posicionamento, seus valores, você vai demonstrando e se posicionando de uma forma que naturalmente, e hoje a rede social ajuda muito nisso, naturalmente você vai nichando sem você perceber, né? Sem você perceber. Eu mesmo no início, quando eu comecei, como a gente é fabricação própria aqui na Maria Pia, eu tinha muita abordagem. Mas você faz a lingerie do jeito que eu quiser, então você faz esse sutiã, mas você tira esse bojo, coloca esse. Não, eu não faço, eu sou fabricação própria, mas eu não sou sob medida. Até porque eu tenho pânico dessa parte. Morro de medo do negócio não dar certo. Então, eu não vou me aventurar de entregar algo exclusivo para ninguém. Hoje ninguém mais me procura por isso. Por que me procurava lá atrás antes? Porque eu às vezes não deixava isso claro, às vezes eu deixava assim, faça do seu jeito, como que você sonha sua lingerie? Não é muito bem assim. Peraí, você pode montar o conjunto do seu jeito, mas tem essa questão, né? Você não consegue inventar a coisa. Então é muito importante também, com o tempo, a gente vai atraindo esses clientes e é muito importante. E outra coisa que é importante que o tempo nos faz, que quando a gente começa, né, Lu, a gente fica meio com um receio de negar cliente. É difícil conseguir falar não. Quando às vezes a gente fala, a gente tem muita dificuldade, a gente acha que agiu errado. Porque a gente tem aquela crença, né, de que o cliente tem sempre razão. A gente tem que tomar muito cuidado, porque, de novo, a gente trabalha com o mercado de casamento, que é um mercado muito exigente. Então, assim, ali não tem jeito. Você já viu que a noiva tá dando problema, gente? Dá um jeitinho, fala que não tem mais a data, sabe? Não teve sintonia? Gente, fotógrafo, modelista, quem vai estar no dia, quem vai estar com muito contato com a noiva, não dá para fechar quando os noivos não bateram com você. Às vezes ele não vai dar trabalho para outro fornecedor. Entrega ele para o universo, ele vai achar outro fornecedor, sabe? Tem cliente que a gente tem que enterrar mesmo. Potencial cliente não.
Tem potencial cliente que a gente tem que enterrar e simplesmente demitir o cliente. Fala assim, olha, dá uma desculpa, fala que não tem data, por quê? Quando começa um tipo de cobrança, às vezes a pessoa está estressada, não rolou a sintonia, a gente percebe isso. Às vezes a gente se sente culpado e quer começar a contornar, né? Então, a gente já conversou sobre isso uma vez que aconteceu com você, a noiva chegou muito afoita, e aí ela começou a te pressionar muito, no meio do caminho você fala, peraí, Sim, qual foi sua data mesmo? Ah, que pena, não vou poder te atender. Isso às vezes acontece. Mas com jeitinho a gente consegue contornar e dispensar, sabe? Porque às vezes no contato online mesmo, e nem precisa ser em vídeo, assim, às vezes por mensagem mesmo, você já capta que a pessoa, tipo, ela não é seu perfil de cliente. Sim. Então, assim, geralmente elas quando às vezes você já vê que a pessoa é muito mal educada, sabe, grossa já no atendimento, assim, tipo, ela não tá a fim de te dar a informação que você precisa. Então, assim, você já pensa, não, eu vou me estressar com isso aqui, não vale a pena, e aí, nem vou seguir. É importante a gente fazer essa escolha, porque quando a gente faz essa escolha, a primeira reação boa dessa escolha é você valorizar seu próprio trabalho. Se nem a gente valoriza o nosso tempo de estar ali atendendo aquele cliente que a gente sabe que não vai ter futuro, que não vai fechar, porque ele está estressado, enfim. Se nem a gente está nos dando esse valor, como é que a gente vai esperar que alguém dê, né? Então é muito importante a gente fazer isso pela gente. Pra gente se valorizar, pra gente também ter uma autoestima profissional e falar assim, não, vale a pena, eu quero continuar nesse mercado. Porque às vezes a gente se permite muita coisa, e aí não é legal. Porque a parte comercial, ela é muito cansativa, ela desgasta. Quando você atende um cliente legal, né, que tem uma afinidade com você, você é capaz de ficar 2, 3 horas ali conversando, você entra no... Nossa, passa rapidinho. Quando você atende uns malas sem alça, aquela pessoa pesada, dá dor de cabeça, já fica doido pra chegar em casa, pra você dormir, pra você ver se você recupera. Nossa, verdade. Então, assim, essa questão de energia mesmo, de troca, de conexão, é muito importante no nosso mercado, porque a gente não atende 100 pessoas no dia. A gente, às vezes, não atende isso no ano, né? Então, é muito importante. Eu, por exemplo, eu não sou aquela comerciante nata, diferente do meu marido. Meu marido tem dia que atende 200 clientes no mesmo dia. Fazer o que ele faz é uma coisa que me irrita muito, porque, às vezes, eu já precisei, algumas poucas vezes, ficar no caixa para ele na empresa, ele tem um açaí. E aí vai chegar, eu quero saber quem que é a pessoa, eu quero saber se ela é vizinha ou se ela trabalha ali perto. Não dá tempo, que já chegou outro cliente, entendeu? Então não tem conexão nenhuma. Esse tipo de atendimento, de venda, não é nem comercial, é de venda mesmo, de comerciante, né? Eu não tenho traquejo nenhum. Me frustra, eu vou ficando sem energia, sabe? Igual em shopping, eu não gosto de ir em shopping. Eu vou ficando no shopping vendo que as pessoas comprar aquilo, vai me tirando energia, eu chego em casa, um farrapinho. Então, eu não gosto. Eu gosto de ter conexão, de olhar no olho. Às vezes eu converso aqui com a cliente. Já aconteceu inúmeras vezes. E aí ela fica 2 horas e não levou nada na loja. E aí as minhas vendedoras ficam, mas tá doido, tanta coisa que tem pra fazer, você ficou 2 horas. Eu falei, gente, calma, 1 hora. A conexão que gerou ali, ela não levou porque não tinha o negócio, ela não levou porque ela não gostou e não tem que levar mesmo. Mas a gente conversou de tudo. Eu falei de maternidade, não sei o quê. Daqui a pouco ela volta, geralmente traz outras pessoas para consumir, porque ela viu um tipo de afinidade que ela não foi atendida daquele jeito em outro lugar, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente se preocupar com a conexão com o cliente, porque não é só por ele, não é só pela venda que você está fazendo. Fazer aquilo ali de forma genuína mesmo, sabe? Já que você está ali, tem uma frase que minha mãe sempre fala, que é muito importante. Ela geralmente faz uma meditação, ela fala assim, fecha os olhos, quando ela começa as palestras dela. Me fala, imagina agora que é a pessoa mais importante que está na sua frente, né? Aí cada um imagina o avô, o marido, o filho e tal, né? E ela tem uma frase que é muito legal. A pessoa mais importante é aquela que está na sua frente naquele momento. E eu levo isso para minha vida, sabe? Assim, toda vez que eu estou conversando, quando eu estou mentorando, se eu estou fazendo uma live, eu estou com um monte de coisa para resolver. Eu me concentro e o meu foco é aquela pessoa que está na minha frente. Então isso facilita muito, porque eu começo a ficar muito interessada na vida dela, eu começo a ficar muito interessada. E naturalmente, eu vou aprofundando a relação, naturalmente eu vou memorizando algumas coisas dessa história, né? Então isso faz com que a gente gere uma conexão muito genuína. Não seja aquela coisa
coisa falsa, entendeu? Então, eu gosto Sim. dessa frase da minha mãe. A pessoa mais importante é aquela que está na sua frente naquele momento. Você tá parado ali, dê atenção àquilo. Quantas vezes a gente conversa com alguém que você vê que ela não tá prestando atenção no que você fala, que ela tá anotando, que ela tá já preocupada com outra coisa, doida pra sair fora, sabe, da conversa? Isso acontece com a gente. Às vezes a gente vai numa loja Sim. que o vendedor tá desatento, e é muito ruim. Você não vai fidelizar com aquilo ali. Já que é pra fazer, faz bem feito, né? Então eu acho que esse é muito importante. Pode falar. Não, pode falar, eu finalizei. Pode falar. Então, a palavra me fugiu da cabeça. Completando o que você disse aí, eu acho que para criar essa conexão, muitas vezes é ouvir mesmo o cliente, né? É uma coisa que eu venho fazendo muito, até depois do Trust, do método Trust, porque eu aprendi a ouvir mais, né? Antes eu ficava assim, tipo, falando, porque essa renda aqui é assim, assado, esse tecido fica assim, esse fica assado, ou também falava sobre mim antes, sabe? Muito, assim, muito, demais até. Depois eu comecei a pensar direito, falar, não, vamos falar menos sobre mim, mais sobre a noiva. Sim. E aí eu fui melhorando essa minha conexão com a noiva, né? Isso aí faz muita diferença mesmo. Muita. Ela quer ser ouvida, ela quer que você tenha atenção. Sim. Você vai. Eu até falo isso muito, né? Assim, os noivos querem que você pegue o trabalho deles, né? Que é essa prestação de serviço. Como um portfólio importante para você. Eu conversei ontem com um fotógrafo que já tem 13 anos só no mercado de casamento e 20 anos de experiência. Então, é muito isso que eu sinto no trabalho dele, sabe? Ele tá o tempo inteiro pegando aquele casal para fazer um novo portfólio. Sabe quando você está construindo a sua coleção, você mesmo fez os ensaios agora em outubro, né, que eu acompanhei, e você fez 6 novos vestidos, não é isso? Sim. E você se dedicou àquele vestido, porque você sabia que aquele ali ia gerar, né, fotos para você fazer uma campanha legal, movimentar suas redes sociais. Exatamente. O casal, ele quer isso. Ele quer que você pegue, né, o projeto dele, que é o casamento dele, como um interesse do seu portfólio. E quer dizer, o que acontece às vezes com aqueles fornecedores que têm muito volume? Eles não conseguem dar essa atenção adequada para todo mundo. Eles acabam fazendo um ou outro muito bem feito e no meio do caminho fazem um muito trivial, entendeu? Então não é só porque é o local que a pessoa vai casar. Isso é outra coisa que às vezes, eu não gosto, sabe, dos fornecedores, tipo assim, eu vou dar uma caprichada porque afinal esse casal vai casar em tal lugar, aí vai me gerar umas fotos muito bacanas. Gente, a gente não sabe, porque às vezes é a energia dos convidados, é a energia do casal que vai te dar uma foto maravilhosa, uma representação ali do seu trabalho, né? Então a gente não pode ficar cravado nisso, nessas crenças que limitam a gente. Então eu de fato, esse segmento nosso é um segmento que geralmente a gente cai nele de forma aleatória e os bons conseguem construir uma autoridade muito considerável em curto período de tempo. Primeiro porque tem muita gente ruim no mercado, né? E segundo, porque se você fizer uma coisa de forma genuína e com conexão, um vai indicando para o outro e rapidamente você já consegue ser relevante dentro do segmento que você atua. E aí, quando você estava falando isso, eu achei muito importante, porque na ânsia, às vezes, a gente construir uma autoridade rápida e veloz, porque a gente, né, quer realmente mostrar o nosso trabalho, às vezes a gente fala muito da gente. E hoje as redes sociais, ela tem uma ferramenta muito importante que é, você consegue falar de você sem pegar aquele tempo daquele cliente individualmente, você fazendo isso, de uma forma indireta, e isso ajuda a construir a sua autoridade ao longo do médio prazo, né? Sem precisar ficar falando com o cliente, senta aí que eu vou te falar quem que eu sou. Aí você narra toda a sua história profissional. Sem ter gerado a conexão inicialmente, sem você ter tido interesse na história dele, ele não vai te dar atenção. Aquilo ali, ele vai falar assim, gente, a pessoa ficou falando só dela, não entendi nada, né? Então é muito legal, porque quando você gera essa conexão, é quase que uma contribuição, uma retribuição, ele também te ouvir e prestar atenção de fato na sua história. Então eu acho que faz todo sentido você ter observado já a mudança, quando a gente começa a ouvir mais e falar menos. Eu que sou muito falante, né, eu tenho muito cuidado com isso, porque eu acho que eu não era uma boa ouvinte até um certo momento da minha vida, sabe? E de repente eu comecei a tentar ouvir mais, principalmente os fornecedores, principalmente os clientes finais.
E é muito importante, porque por mais que você não concorde, sempre tem alguma coisa para você aprender com aquele feedback, com aquela história que você ouviu. Então, eu sou muito da filosofia hoje de ouvir mais e falar menos. E as pessoas, às vezes, não percebem. É uma ferramenta gratuita, fácil de aplicar. Só escuta antes de falar, né? Basicamente isso. Ô, Lu, muito obrigada por mais essa live que a gente fez juntas. Tô adorando a nossa proximidade. Eu que agradeço. Tudo, gente. A Lu virou modelista da Maria Pia. Eu liguei para ela um dia e falei, Lu, eu tô precisando de uma modelista mais aqui na região Centro-Sul, porque tá muito difícil para mim, minha modelista tá muito longe e tal. Você me indica alguém? Eu vou te indicar a melhor modelista que tem na Centro-Sul. Sou eu, e ela tá 2 quarteirões de mim, então é super fácil. Eu vou ali, já levo as coisas para ela e tal. Então é muito legal e ela realmente tem técnica para modelar, né, Lu? Não é simplesmente desenhar no papel, tem que ter necessidade de muita técnica, de anos de experiência que você já tem. Então tá refazendo meus moldes, um monte de coisa que a gente precisava organizar por aqui. Então muito obrigada por essa Muito obrigada, eu também agradeço. Que ela seja duradoura para nós duas. Sim, eu agradeço demais também a oportunidade de mostrar um pouco mais aqui do trabalho e também do método, né, que eu aprovo, assim, assino embaixo, porque melhorou muito, para mim ajudou demais mesmo. Em algumas que é aquilo que você sempre fala, a gente é muito técnico, geralmente, quando você cai de gaiato nesse empreendedorismo, né? Sim. E aí você acha que, não, você sabe fazer o produto ali e pronto, vamos vender. Agora vamos vender. Só que não é bem assim, né? Não mesmo. Tem toda uma estratégia por trás que ela te demanda tempo, te demanda dedicação, estudo. E aí, aos pouquinhos, você vai conseguindo implementar e vai sentindo que faz muita diferença. E o método Trust foi um marco, assim, aqui no Buchur. Ótimo, Lu. Muito obrigada pelo feedback. Para quem não conhece o trabalho da Lu ainda, clica aqui para ver o Instagram dela, o trabalho dela. Eu vi que tem vários assessores que passaram por aqui. Talvez você tá vendo depois também. Olha o trabalho, que legal. Às vezes vocês têm uma noiva aqui que é uma coisa mais fluida. A gente tem pouquíssimas opções aqui em BH. Sim, Eu curto muito esse estilo, que é uma coisa mais leve, mais fluida. Realmente, para casamentos pequenos, os micro e o mini wedding, então é uma tendência fortíssima, né, Lu? Você vai nadar de braçada. Tá tanto de braçada que antes eram 4 meses com antecedência. Agora nós já tá com 8, dobrou. Daqui a pouco é menos de um ano, não é mais, tá? Então tá, Lu. Pois Beijo e até a próxima. Beijo. Tá? Tchau. Tchau.